Você já refletiu sobre como, do dia para a noite, coisas simples do tipo sair de casa ou abraçar um amigo se tornaram um luxo? Estávamos vivendo a nossa vida como sempre vivemos, quando de repente nos vemos presos por causa de um vírus. Mas será mesmo que éramos livres? Será que quando tudo isso acabar, alcançaremos a tão sonhada liberdade? Bom, para começar, eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, praticamente em todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, o uso de uniforme é obrigatório. E existe uma série de motivos por trás dessa obrigatoriedade, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou ser sincero com vocês. Em minha opinião, o uso de uniforme é positivo. Porque só de pensar em ter que escolher uma roupa nova, diferente, todo dia para ir para a escola, eu já fico com preguiça, confesso. Mas parando para refletir melhor sobre os motivos por trás dessa obrigatoriedade, se o uniforme é realmente bom ou ruim, eu cheguei à conclusão de que ele não é tão bom quanto ele aparenta ser. Primeiro porque ele só fomenta a minha preguiça, né? Mas esse é um problema meu. Mas mais do que isso, ao ter que abrir mão da liberdade que eu e todos os estudantes brasileiros temos de escolher a roupa que usar, nós também temos que, de certa forma, abdicar da nossa identidade. Recentemente, eu li um romance de um escritor brasileiro renomado, Graciliano Ramos, creio que alguns de vocês já o conheçam. E essa história narra a vida de uma família de retirantes nordestinos, marginalizados socialmente, que não tem água, não tem comida, enfim, não tem as mínimas condições necessárias para viver. E é intrigante como uma família que nada tem, caminha sem rumo em meio ao sertão nordestino, para no fim acabar nas mãos de um fazendeiro que os paga uma ninharia para trabalhar e ainda assim não os tira da condição de miseráveis. Depois que eu li sobre tudo isso, eu fiquei pensando sobre como é difícil de entender e mais difícil ainda de explicar o conceito de liberdade. Porque, embora eles fossem livres no sentido de terem a liberdade de caminhar, a liberdade dada pela própria condição deles de retirantes, eles não eram livres porque não podiam usufruir da liberdade que tinham. Então, dado um certo momento, eles encontram esse fazendeiro, se instalam num lugar fixo, conseguem algum dinheiro, sim, mas continuam vivendo dentro da pouca condição, dentro da pouca educação. Enfim, nada na vida deles prosperava para que eles fossem de fato livres. E aí agora, nem a liberdade que eles antes tinham da condição de retirantes, eles passaram a ter. Mas agora muitos de vocês podem estar se perguntando, mas o que é ser livre afinal? Sim, é fazer o que desejamos, mas é mais do que isso. É ter autonomia, autossuficiência, esclarecimento sobre quem somos e sobre o que pensamos. Desde os gregos antigos, a arte de pensar, de filosofar, era o ser livre. Afinal, como diria René Descartes, penso, logo existo. O ser livre é ser humano. Ora, mas eu sou livre. Afinal, eu tenho diversas liberdades garantidas em lei. Eu tenho a liberdade de ir e vir, eu tenho liberdade de expressão. Certo, mas para que serve tudo isso se não sabemos como usar? Ou ainda, nós queremos mesmo ser livres? Num primeiro momento, essas duas perguntas elas podem parecer patéticas ou até mesmo totalmente incoerentes. Afinal, é claro que nós queremos ser livres. Sendo livres, nós seremos felizes. E não há nada de mais importante em nossas vidas do que a busca por nossa felicidade. Então agora eu convido vocês a fecharem os olhos por alguns instantes e imaginarem como é a rotina de vocês. O que vocês fazem do momento que acordam ao momento que vão dormir. Podem fechar os olhos. Certo, olhos abertos. Bom, infelizmente eu não tenho a capacidade de ler mentes ou a habilidade de evidência, mas eu creio que a rotina de nós tem grande semelhança da grande maioria de nós. Porque o que acontece é que nós acordamos, sim, com alguma diferença de horário, mas no geral bem cedo. Tomamos café da manhã, fazemos nossa higiene matinal, e aí vamos ao trabalho ou aos estudos, ou agora, em época de pandemia, simplesmente abrimos a tela dos nossos computadores. E aí passamos boa parte do dia trabalhando ou estudando,
e no final da tarde nós voltamos para casa ou simplesmente fechamos a tela dos nossos computadores. E aí, depois de tudo isso, nós temos o nosso tempo livre, que supostamente nós usamos para algo que nós realmente queiramos, algo ligado à nossa identidade. Isso significa, basicamente, que 1/3 da sua vida você dorme, no outro terço você trabalha ou trabalha e estuda, e no outro terço, com sorte, você tem o seu tempo livre. Em suma, isso significa que o tempo que você tem para fazer o que de fato deseja significa muito pouco do seu dia, e menos ainda da sua identidade. E não é difícil de perceber o que é identidade de forma prática e visível. Basta olharmos para a ponta dos nossos dedos. Cada um de nós tem um desenho de linhas único, uma digital diferente. O que muitas vezes acontece é que nós abdicamos dessa nossa individualidade para poder pertencer ao coletivo ou para nos sentirmos pertencentes à sociedade. Um exemplo que ilustra muito bem isso que eu estou querendo dizer está na roupa que eu estou usando. Há alguns anos, todos gostariam de usar uma camiseta do Harry Potter e uma calça skinny. Afinal, essas eram coisas da moda. Todos gostariam de ter em seus armários e poder usar por aí livremente. Não necessariamente porque eu acho que essas roupas ficam bem em mim, mas única e exclusivamente para poder pertencer ao todo. Porque, na nossa sociedade, o diferente é muitas vezes mal visto e não aceito. E como num piscar de olhos, no dia de hoje, usar essa mesma camiseta do Harry Potter e essa mesma calça skinny passaram a ser cringe. Novamente, não porque eu cresci e acho que essas roupas não ficam mais tão bem em mim. Muito menos porque eu entendi que estava abdicando da minha identidade para poder pertencer ao coletivo. O fenômeno aqui é, na verdade, o mesmo. A moda mudou e o que antes era da moda, agora é vergonhoso. E se ser livre é fazer o que se deseja, então nós percebemos que a nossa sensação de liberdade ela é falsa. Nós fazemos o que a sociedade e o conjunto de regras que a compõem ordenam, não o que de fato desejamos. Se formos então parar para pensar nos problemas sociais, acabaremos numa discussão ainda mais profunda. Porque não é difícil de encontrarmos pessoas de diferentes posicionamentos políticos ou até mesmo visões e valores morais diferentes. Muitos, na verdade, nem têm uma opinião sobre esses assuntos porque nem têm a liberdade suficiente para se expressar sobre o que é melhor para o mundo. Mas os que têm sorte de conseguir se expressar sobre o que é melhor para a sociedade, ou melhor, sobre o que é melhor para si, evidenciam um problema recorrente. Uma sociedade que, mesmo sem intenção, oprime os sonhos, a vontade de ser livre, segrega e isola. Uma sociedade em que poucos têm direito a muito e muitos não têm direito a nada. E o que isso significa, afinal? Significa que nós não somos livres. E não porque não queremos, mas porque temos que escolher entre ser livres e ser aceitos. E, sendo aceitos, ser feliz. Mas será que é possível ser feliz em nossa sociedade, mesmo sendo livre? Bom, como eu já fiz muitas perguntas, muitos questionamentos, agora eu vou voltar um pouco para a realidade. Esse copo cheio de água foi a melhor representação que eu encontrei para como eu me senti, e por vezes ainda me sinto, em meio à pandemia. Porque, mesmo mantendo os protocolos de higiene, utilizando a máscara, o álcool em gel, uma mera ida ao supermercado se tornou um drama em minha vida. Porque bastava eu colocar os meus pés nas ruas que a falta de ar começava. E junto dela, os pensamentos do e se? E se eu me contaminar? E se eu transmitir o vírus para os meus pais, meus amigos, para os meus familiares? E se eles forem hospitalizados? E se eu for o responsável pela morte de alguém inocente? E, ironicamente, essa doença que tira o ar das pessoas, mesmo sem me contaminar, tirava também o meu ar. E junto dele, a minha, embora falsa, sensação de liberdade. E tirou de todos nós. Afinal, ninguém queria estar vendo mais de 4 milhões de vidas inocentes sendo perdidas. Abdicar da pouca sensação de liberdade que tínhamos, do pouco sentimento humano que ainda temos, do abraço, do carinho, do afeto, do ser humano. Mas, ora,
A liberdade é boa mesmo? Depois de falar tantas coisas sobre ela, será que vale a pena lutarmos por ela? Bom, em primeiro lugar, como diria o tio Ben ao Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso significa que ser livre não é só se preocupar com a sua liberdade, mas é principalmente saber respeitar e garantir com que a liberdade do outro possa existir. Uma frase que ilustra muito bem isso que eu estou querendo dizer é a frase do professor Mário Sérgio Cortella, que diz: a minha liberdade, ela não acaba onde começa a do outro. Ela acaba onde acaba a do outro. Isso não significa que você não vai poder usar a roupa que preferir ou seguir o estilo de vida que melhor se adeque a você. Um exemplo que ilustra muito bem o limite do uso do bom senso, da sua liberdade, está inclusive agora, no meio da pandemia, na utilização de máscaras. Porque mesmo que você intimamente não queira utilizar uma máscara, você é obrigado, porque isso acabou se tornando uma lei. Mas eu digo a vocês, acreditem, vocês não estarão sendo menos livres ao utilizar uma máscara. Porque, além de estar se protegendo ao sair na rua com uma máscara, você estará protegendo o outro, e desta forma garantindo com que tanto a liberdade do outro e, consequentemente, a sua, possam continuar existindo. E isso tudo que eu disse não significa que a liberdade ela seja ruim. A liberdade é, na verdade, ótima. Desde o princípio, nós lutamos por nossa liberdade, para transcendermos a nossa capacidade. Mas a questão que fica, então, é se, ok, ser livre é bom, isso nós conseguimos entender. Mas será que é possível ser livre? Como que eu posso chegar à liberdade? Qual que é a chave, o caminho que eu devo seguir para conseguir ser livre? Eu refleti muito sobre essa dúvida. E, em primeiro lugar, eu digo que sim, é possível. Mas para isso, nós precisamos morrer. E, embora essa minha afirmação possa ser interpretada pelo viés religioso de que alcançaremos o paraíso após a morte, estou falando de renascer. Morrer no sentido de abdicar dos nossos desejos mundanos, nos sentir mais humanos, deixar as máquinas serem máquinas e fazer com que nós sejamos mais sensíveis, mais intuitivos, que passemos a apreciar a beleza do único, do diferente. Desde que rompemos o saco gestacional, estamos lutando por nossa liberdade. Então, que tal iniciarmos agora, em meio à pandemia, que nos possibilitou perceber nossas amarras, atingiu nosso lado humano e nos mostrou o que há de mais precioso em nossas vidas, a nossa liberdade. Vamos então reinicializar? Obrigado.